Alô, alô, buenas tardes. No ar mais uma edição dos Donos da Bola, direto do conglomerado de emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação no Alto da Rádio. Daqui você ouve a Band News, ouve a Nativa, lê o Jornal Metro via TV Minuto e também se liga nos Donos da Bola, aqui com os nossos intrépidos comentaristas, Edu Panzi e Cadu do Anéis de Mar Oliveira. Kika Branco para receber a sua mensagem pelo @os Donos da Bola MG. E terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético perdeu em Chapecó e vê agora o Corinthians abrir 4 pontos no topo da tabela. O Cruzeiro empatou com o Internacional em casa, né, no Mineirão. E o time do Pô fechou, está a 3 pontos da zona da degola, hein? Quem diria? Daqui a pouco a gente fala de tudo isso aqui nos Donos da Bola. Você participa pelo @os Donos da Bola MG. Você envia a sua mensagem, Kika Branco registra, daqui a pouco a gente começa a girar a participação do internauta no @os Donos da Bola MG. Falar do Cruzeiro aqui, né? Não saíram do 0 a 0 Cruzeiro Internacional no Mineirão ontem. O time terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro a 3 pontos da zona da degola. Melhores momentos na tela e comentários aqui no programa. Tá, então começa com você, Cadu Doné. Boa tarde, ídolo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Olha, é inevitável a gente começar com a parte da escalação. O time, mais uma vez, mal escalado. Luxemburgo escolhendo de forma equivocada as suas peças. Para mim, parece hoje inconcebível, inacreditável você escolher o Charles, você escolher o esquema com 3 volantes em detrimento de um time mais solto, de um time com o Arrascaeta, um time com o Gabriel Xavier, um time mais talentoso. Acho que o time ficou, mais uma vez, muito burocrático, pouco criativo, o jogo foi chatíssimo, o Inter também não produziu nada demais, foi um jogo de dar sono, o 0 a 0 foi digno do que aconteceu, refletiu exatamente o que se passou dentro das 4 linhas. A gente analisa mais especificamente o Cruzeiro e acho que fica complicado de avaliar a real situação, fica complicado de avaliar alguns aspectos do time, quando no trabalho atual ele sempre escala o time errado. Porque pode ser uma equipe melhor. É óbvio que a culpa não é só do técnico, é óbvio que a diretoria tem uma grande cota de participação nesse ano pífio que o Cruzeiro vem fazendo. É óbvio que a diretoria se planejou de forma equivocada. Mas isso tudo a gente já colocou várias vezes. E a gente tem que entender que mesmo com o elenco que o Cruzeiro tem, dá para produzir mais, dá para jogar mais. Isso para mim é um fato. Isso é meio que indiscutível, assim. Cruzeiro tem alguns jogadores de talento do meio para frente que não estão sendo escalados. Cruzeiro vive uma situação peculiar, ídolo, como a gente já falou aqui algumas vezes, que nesses últimos jogos sempre o banco do Cruzeiro é mais atrativo, chama mais atenção do que o time titular, que é uma coisa raríssima. Então, eu acho que o Luxemburgo precisa rever esses aspectos da escalação. Ontem não era o caso porque o Léo estava indisponível, mas quando o Léo estiver pronto, ele tem que entrar na vaga do Paulo André, que é extremamente inseguro. E ali no meio-campo tem que tirar um dos volantes. Eu tiraria o Charles, mas o principal para mim é tirar um dos volantes, colocar ou o Gabriel Xavier ou o Arrascaeta. Mesmo o Arrascaeta não sendo necessariamente um armador clássico. Há vários times que jogam com 2 volantes e uma linha de 3, com não necessariamente armadores clássicos, mas com jogadores de minimamente mais talento ali, mais toque, mais drible. O Arrascaeta, a gente pode até colocar que quando teve as oportunidades, não chegou chegando como muita gente imaginava. Não mostrou a consistência como o rótulo que ele teve ali de grande contratação poderia presumir. Só que ele foi mal a ponto de não ter chances num time que joga com o Charles. Não foi nesse ponto. O Arrascaeta oscilou. O Arrascaeta teve bons momentos também. Então, é um cara que ainda não era para desistir dele, né? Era um cara para ter mais chances, para ter mais oportunidades. O time fica claramente burocrático nesse esquema. Realmente não dá para entender o que o Luxemburgo está fazendo com esse time. Agora, numa análise menos criteriosa, a grosso modo, vendo a tabela do Campeonato Brasileiro, estou vendo aqui o Grêmio. Se você disser que o Grêmio tem um elenco melhor que o Cruzeiro, nós vamos discutir. Não tem. Pode estar no momento bom, jogando muito bem treinado, né? O Fluminense tem um elenco melhor que o Cruzeiro, tem jogadores pontuais com mais qualidade. E o Fluminense está mudando muito agora, né? Fica difícil avaliar, porque ontem, por exemplo, entrou com um time completamente diferente.
o Palmeiras tem um elenco qualificado, São Paulo também, mas Sport, Atlético Paranaense, Chapecoense, Ponte Preta, nenhum desses tem elencos melhores que o elenco do Cruzeiro. Então, é uma análise feita a grosso modo, com pouco critério, mas o que eu estou levantando, essa questão aqui, para dizer que, pegando uma carona no que o Cadu disse, o Cruzeiro vem rendendo muito pouco. Eu sempre acreditei que esse time fosse dar uma resposta, sabe, pelo menos emplacar. Não estou dizendo de ganhar 4, 5, mas não adianta você ganhar 3, depois perder 3, ganhar 3, perder 3, você derrapa e não sai do lugar. Mas eu briguei com o Edu semana passada aqui, falando de um elenco confiável, e o Edu acabou me provando que não é. Eu não, o próprio Cruzeiro. Mas estou dizendo através do que você, sabe do Cruzeiro. Eu falei aqui da questão da qualidade no trabalho do Luxemburgo, né? Que mesmo não fazendo bons trabalhos nos clubes pelos quais ele passou anteriormente, eu acreditava no Luxemburgo que viesse com fome, com vontade, e eu não estou vendo nada disso. O Cruzeiro literalmente está derrapando e não sai do lugar. Só antes de passar para os companheiros aqui, é importante pegar essa parte em que você citou alguns times, para as pessoas entenderem uma coisa. A maior parte dos elencos, a maior parte desses clubes, não só tem plantéis piores do que o Cruzeiro, possibilidade de times titulares inferiores aos do Cruzeiro, como jogam com 2 volantes. Né? E, na verdade, ontem no Resenha, por exemplo, da ESPN, com boleiros, não eram comentaristas, que as pessoas cismam, que não entendem nada porque não eram boleiros, todo mundo falando da tendência de times jogarem com 1 volante. Isso aí. O Cruzeiro está com 3, e 3 que não jogam absolutamente nada com a bola no pé. O Henrique, que dos 3 é o que mais sai, no ano passado era o primeiro, para ter um segundo que marca pouquíssimo, que é o Lucas Silva, que estava com a saída de bola. Então, os times, o Sport, joga com 2 volantes, joga com 3 armadores, sendo que o armador, um deles, é o Diego Souza, que não é armador clássico, para falar o Cruzeiro não tem. Também é um cara mais agudo, mais atacante, como se fosse o Arrascaeta. E para completar minha intervenção inicial, o Luxemburgo tem que parar com essa história de que as pessoas criticam porque o referencial é o time bicampeão. Não tem absolutamente nada a ver. Olha ele falando aí. Bom, põe o Luxemburgo aí de uma vez, então, o Capiroto, por gentileza. A proposta de jogo do Inter foi a mesma que a nossa. Buscar contragolpe e tentar explorar a gente atacando com a defesa vulnerável. O resultado de hoje contra o Inter é normal. Não é normal quanto a Joinville, quanto a Chapecoense, quanto a Avaí. Aqui aí são os resultados ruins, esses que estão fazendo a diferença. Um clássico desse aqui, dessa envergadura, com a tradição que tem, é um resultado normal. Nós temos que ter o discernimento do que está acontecendo com a gente, bem claro. Tá certo? Então, chegar aqui e mentir, não, isso, aquilo, outro, faltou garra, não, a equipe correu, lutou. Não conseguimos vencer uma equipe de tradição. E vamos começar o segundo turno sabendo aquilo que nós precisamos fazer e reunir e conversar com muita calma para tomar uma decisão correta. Olha, bom, primeiro, não é um resultado normal coisíssima nenhuma. E a atuação foi não é normal. Não é o resultado também. Você pegou um adversário, tomou um sacode de 5 do Grêmio lá, e que vem numa situação muito difícil, e sem alguns dos seus principais jogadores. O Juan não estava em campo, o D'Alessandro não estava em campo, time desarrumado, Alex, Lisandro início Lopes. de trabalho, começando com o Argel, então não é normal não. Então isso aí tem que parar. E parar também de justificar com esse negócio de que não é o time mais de 2013, 2014, que também a gente sabe que não é. Ô Edu, fala sobre... Eu achei que o Luxemburgo foi péssimo na coletiva ontem, a gente falava isso aqui em off, e ele conseguiu ser pior que o time em campo. As entrevistas coletivas do Luxemburgo são repetitivas. Se você pegar a entrevista do coletivo dele contra o São Paulo, é a mesma. Perder é normal, o resultado é normal, seria normal se fosse uma equipe menor ou média, não podemos comparar a equipe 2015 com o time bicampeão, mas quando ele ganhou 3 seguidas, na entrevista coletiva ele falou, o bicampeão está chegando. Aí quando ele começa a perder, o bicampeão não existe mais. O Luxemburgo me vira numa entrevista coletiva depois de um empate com o Inter no Mineirão e fala que o Inter veio com a mesma proposta do Cruzeiro, que é jogar no contra-ataque. O torcedor fica louco. O Cruzeiro não tem que jogar com essa proposta perto da zona do rebaixamento. Aliás, o Cruzeiro antes desse jogo estava com uma possibilidade que a gente discutiu aqui
de encostar no grupo de quem estava lá na frente. Porque se o Cruzeiro vence o Joinville, vence o Internacional, ele encostaria. O Joinville não é um jogo dificílimo para o Cruzeiro vencer em termos de grandeza dos clubes, de qualidade de elenco, de time. O Cruzeiro perdeu em Joinville, Joinville empatou. Só ganhou do Cruzeiro de time grande. O único time grande que o Joinville ganhou. Empata com o Inter num jogo ruim, gente. O jogo foi ruim. Jogo ruim, mas chato de assistir. O primeiro tempo foi horroroso de Cruzeiro e Inter. Aliás, vários jogos do Cruzeiro têm sido ruins, a gente tem repetido isso aqui. E aí o Luxemburgo me vem na entrevista e fala isso. Luxemburgo, essa questão de time bicampeão, só você lembra disso nas entrevistas. Ninguém mais toca nesse assunto. Ninguém mais toca no assunto Marcelo Oliveira. Ninguém mais toca no assunto Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, time bicampeão, time que jogava assim, assado. Só você que volta nesse assunto. O torcedor não fala nada. O esquema de 3 volantes, quando o Cruzeiro empatou com o Sport e venceu o Palmeiras, eu aqui nos Donos da Bola falei, olha, vamos dar um voto de confiança para o Luxemburgo, parece que ele encontrou o esquema, o Cadu, pelo que eu me lembro, foi o único aqui que continuou batendo, não dá, nesse esquema não concordo, mesmo que tenha conseguido bons resultados, mas se você pegar do jogo do Sport até ontem, jogo com o Inter, já é negativo o aproveitamento com esse esquema. Já deve ser repensado. Talvez esse esquema seja muito bom para você jogar fora de casa contra um time muito mais qualificado que foi o jogo contra o Sport, mas outros jogos, precisando vencer, precisando do resultado, não dá. Quando você fala do elenco bom do Cruzeiro em comparação a outras equipes, eu até concordo em partes. Mas quando você pega o time do Cruzeiro, eu acho que ele é muito inferior ao do Grêmio, eu acho que ele é inferior ao do Fluminense, ao do Atlético, ao do Corinthians, ao time de São Paulo, ao do próprio Internacional, e aí eu vou numerar um monte. Você pegar Mas time. é melhor do que a maioria também, né? É melhor do que muito, mas não que seja uma maravilha, mas porque o campeonato tem um monte de time horroroso. Mas quando a gente compara, aí a gente compara aos piores. E comparar aos piores é muito perigoso. Mas resumindo, pelo menos, já que eu apresentei esses números e comparei os elencos, o elenco do Cruzeiro não é para estar a 3 pontos da zona de rebaixamento. Brigando lá embaixo. Para ficar bem claro. Não é. Por mais que o Cruzeiro enfrente dificuldades, tenha problemas e tal, tem um treinador ali que é super campeão, Tem um elenco ali, que boa parte desse elenco, talvez hoje a metade, foi campeão. A metade desse elenco foi campeão nos últimos 2 anos. Sei. O banco tem jogadores que foram campeões no elenco de 2013, 2014. E de repente nada faz esse time jogar. A metade desse atual elenco que foi campeão nos últimos anos é o que tinha de pior no elenco que foi campeão nos últimos anos. Não é. A maioria é o que tinha de pior. Se o Marcelo Oliveira, que é hoje um dos técnicos badalados, não conseguiu dar jeito nesse time, não conseguiu. O Marcelo Oliveira saiu daqui com 1 ponto. Ele tinha um campeonato brasileiro. No Campeonato Brasileiro não conta, né? Cadu. Não, naquele... Deixa eu dar os outros exemplos, vocês me cortam. O Marcelo Oliveira tinha 1 ponto no Campeonato Brasileiro. O Marcelo Oliveira fez uma primeira fase da Copa Libertadores horrorosa contra as piores equipes da Libertadores. O Marcelo Oliveira não conseguiu levar esse time à final do Campeonato Mineiro e perdeu os jogos contra equipes do interior aqui em Belo Horizonte. Ou seja, o Marcelo Oliveira não deu jeito nesse time. O Vanderlei Luxemburgo, que eu acho que foi um grande treinador e não é mais, não consegue dar jeito nesse time. Então aí eu questiono sim o elenco, eu questiono sim o time titular, concordo com o Cadu. Não é possível você ter um banco de reserva mais qualificado que o time titular. É só na cabeça do Luxemburgo que isso acontece. Não dá para entender também. Então eu questiono Luxemburgo, questiono Marcelo Oliveira e questiono o elenco. Por que não? Aí entra naquilo que eu venho batendo desde o início do ano. A diretoria é a principal responsável por tudo isso que está acontecendo no Cruzeiro. Não planejou, desfez de 7 jogadores em 2 semanas e aí está pagando por tudo isso ao longo do ano. Já estamos no mês 8. Eu quero que você analise, daqui a pouco, mais uma fala do Luxa e uma coisa que está me soando de forma muito estranha. Quem acha que não é estranho, dane-se. Cada um pensa do jeito que quer. Mas o Cruzeiro, além de ter perdido os jogadores que perdeu. Alexandre Matos, Marconi Barbosa. Agora está perdendo o Valdir, já perdeu o Valdir Barbosa, porque agora o Valdir Barbosa, todo mundo olha e fala, não vai fazer falta nenhuma. No departamento que ele trabalhava, antes de se meter a diretor de futebol, que eu digo, ele foi guindado, né? Alguém o colocou no cargo. Mas não foi remunerado para isso. Ele desempenhava muito bem a função dele. Se eu estiver falando alguma groselha aqui, você me desmente que você trabalhou lá no Cruzeiro. Né? Então tá estranho. Sabe, o Marconi vai embora. O Marconi estava super feliz aqui. O cara transformou o marketing do Cruzeiro. Aí o cara vai embora.
Aí o Matos ia embora, tudo bem, Palmeiras chegou dinheiro, levou e tal, bacana. Agora, aí sai o Valdir, aí vem o Tinoco. Não, vem o Tinoco antes da saída do Valdir. Antes da saída do Valdir. Mas chegando aí saem os jogadores, aí não contrata. Peraí, pô, daqui a pouco você fala, porque tem um recado importante, que eu vou falar de uma clínica odontológica que está dando o que falar aqui em Minas Gerais. E está dando o que falar mesmo. Todo mundo só fala da Implantar Odontologia. Por quê? Porque a Implantar, ela revolucionou o mercado mineiro, oferecendo aos seus clientes enfim, a todos que frequentam a Implantar, uma estrutura física espetacular, com profissionais especializados e com rapidez nos tratamentos e no atendimento também em todas as áreas da odontologia. Então tem um recado importante para você agora. Você acredita que todas as facilidades, tudo que você faz lá dentro, você faz dormindo? Veja com seus próprios olhos. Quem fez o tratamento foi na Implantar, conheceu os trabalhos e agora está sorrindo feliz. Veja aí. Quando eu era jogador de futebol, o famoso da Maravilha, eu dava entrevistas colocando a mão na boca, porque eu tinha os dentes feios. Agora, depois do implante, eu estou rindo até de barata voando. Olha aí, olha o sorriso do Dadá. Tá vendo? É por isso que tem gente saindo de Divinópolis, Conselheiro Lafayette, do Vale do Aço, Contagem. Tem gente saindo aqui da Zona Sul de Belo Horizonte. Tem um monte de amigos lá, ó, para fazer os tratamentos, os implantes lá no bairro Planalto, buscando o que há de melhor. E você tem problema. Você não consegue mastigar direito. Você esconde a boca quando vai sorrir. Mude essa história, volte a sorrir e a comer de tudo também. Tem medo de dentista? Acabou a desculpa. Na Implantar, você pode fazer o implante dormindo, é isso mesmo. Olha aqui, ó, sem estresse. Enquanto você dorme, implantes são colocados aqui no seu maxilar, aqui é como se fossem os seus ossos, o implante é colocado no seu maxilar, né? E aí uma dentadura fixa é parafusada aos implantes. Então, meu amigo, a hora que você acordar, você já está sorrindo como uma aeromoça. 2517-5000. 2517-5000. Dr. Dilson vai cuidar de você, ele e toda a equipe, porque é a melhor do Brasil. Implantar 2517-5000. Segura aí, aspira. Cuidado para não te morder. Olha aqui. Mais um resultado que não agradou, papai. E aí, o discurso do Luxemburgo na coletiva. Nós temos mais um trecho, veja aí. Nós temos uma comparação recente muito ruim para essa equipe. Nós estamos querendo que essa equipe seja a mesma equipe que ganhou o bicampeonato. E não estou entendendo que o momento do Cruzeiro é outro. Ou a torcida entende que nós estamos fazendo um trabalho, que nós vamos sofrer e sofre junto com a gente e caminha junto com a equipe, ou vai ser muito pior para nós numa sequência. Queremos raça, eu acho que não faltou raça para o time hoje. Não teve isso, né? Então acho que é um momento difícil, ou entendemos que o Cruzeiro vai passar por esse momento de transição com muita dificuldade e que o apoio de todo mundo vai ser muito importante para você passar por isso. Então esse tipo de pressão existe, não sei se ela resolve. Se isso resolvesse o nosso problema, eu ia pedir para os jogadores deixar os carros lá e a torcida quebrar os carros todinho para poder resolver nosso problema. Não seria nenhuma coisa ruim. Eu sou um assíduo frequentador das redes sociais, principalmente do Twitter. O Facebook eu acho a fossa das redes sociais, né? E o Instagram, porque eu sou um cara bonito, então eu posto as minhas fotos lá no Instagram e tal. E aí, como assíduo frequentador do Twitter, eu sigo um monte de torcedores do Cruzeiro. Uns eu conheço, outros não. Alguns blogs que são ligados ao Cruzeiro e tal. Ninguém cita em momento algum comparação desse time com o time de 2013 e 2014. Ninguém. Eu gostaria que você falasse. E até porque, só para primeiro falar dessa fala do Vanderlei, se você tiver que comparar sempre a quem acabou de ser campeão brasileiro, né, os times mexem e mudam. Então, no outro ano também, todas as equipes teriam problema da comparação, e não é isso que acontece. Eu fiquei pensando, depois dessa entrevista do Vanderlei, que eu concordo com o Panz, que foi um desastre depois do jogo ontem. E aí, Panz, eu cheguei à conclusão seguinte: sabe por que tem sido tão ruim? Porque não tem explicação. Nem ele consegue achar explicação, né? As explicações se repetem e a gente não vê uma saída porque ele também não vê. Eu comentava com o Cadu, desde quando 3 volantes significa que você vai marcar mais ou vai ser para frente? Quando a gente questionou a questão dos 3 volantes, ele disse, mas isso é um time ofensivo, mas é um time ofensivo que não marca. Daí ele muda o discurso dele. Se o discurso era de que nós temos que concentrar forças na Copa do Brasil para buscar Libertadores, agora já não é mais, porque se ficar muito concentrado na Copa do Brasil, corre risco de baixamento do brasileiro. Você já entendeu a confusão? Dilmara, com toda a sua experiência
principalmente de uma profissional que trabalhou lá dentro e tal. Você consegue ver esse time? Porque eu estava defendendo essa possibilidade. Hoje eu não defendo mais. E aí fui voto vencido, não. Na discussão, eles ganharam de mim aqui. Porque eu briguei, achava que dava, mas eu tô achando que não vai virar. Está derrapando demais. Você acha que o Luxemburgo vai dar jeito nesse time? Não. Se ele continuar dessa forma, com esses conceitos que ele tem mostrado nos jogos, e com todo respeito, é um trabalho que eu conheço, que eu trabalhei junto, enfim, mas se ele continuar com esses conceitos que ele tem apresentado, não. E até porque não existe critério. Não sei se o Panzi e o Cadu concordam comigo, mas se você olhar, então tá bom, ele faz a opção pelos volantes por uma questão de experiência e tira o Arrascaeta do time por uma questão de experiência, que o cara precisa ter mais, encorpar um pouco mais, ter mais noção de jogo. Mas por que ele está dando chance a dois garotos que têm a mesma idade do Arrascaeta, que é o Vinícius Araújo e o Alisson? Então, se você dá a chance para o seu ataque, mudando por completo de dois garotos, por que o Arrascaeta não pode ter chance também? Qual é o critério? Então, os critérios é que são confusos. Um dia é o Mena, no outro dia não é mais. Um dia é o Mike, no outro dia não é mais. Então, assim, e tá tudo mexendo no time sem muito critério, não tem muita explicação. As explicações são simplistas demais para uma equipe que está tão mal no campeonato, para uma equipe que não tem. É difícil da gente analisar tecnicamente o que está acontecendo com o Cruzeiro, porque não tem. Não tem jogada, não tem armação, não tem velocidade, não tem busca de jogo. Aí você fala assim, ele criticou a torcida porque a torcida falou em questão de raça. A questão não é a raça, é o empenho. A questão é a seguinte, o único jogador que teve empenhado ontem no jogo foi o Alisson. Alguém discorda? A torcida ficou um bom tempo pedindo raça ao time. Eu também acho que não foi mas é o empenho, é a apatia. Agora, todo mundo há de entender que a apatia chega até de quem vem de cima, até do comando, até daquilo que eles não conseguem ver em campo. Então tá bom, a diretoria tem uma parcela grande de culpa nisso. Cada vez que se questiona o Gilvante Pinho Tavares, o presidente, sobre a situação do time, ele diz assim, isso é normal, isso vai acontecer. Ele tira do time, ele tira dos jogadores, ele tira do Vanderlei Luxemburgo uma responsabilidade que nesse momento é a dele. Se existia essa condição, para que aceitou vir? Se sabia das dificuldades que o time tinha, por que pegou o trabalho? O trabalho era esse, não era mais o time bicampeão brasileiro, era um time mexido, mudado. Por que aceitou? Quando veio, já sabia que a circunstância era essa, que eram esses jogadores. Qual foi a primeira palavra dele no primeiro jogo que ele comandou do Cruzeiro? Eu vou manter o esquema do Marcelo, porque eu preciso entender primeiro qual que é. Então, ele sabia tudo, mas ele sabia tudo que estava acontecendo. Então, assim, não tem essa de eu estou aqui agora, quem tem que resolver sou eu. A responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. E a cada vez que ele compara, que ele volta nesse assunto de comparar elenco, eu acho que ele diminui esse elenco dele, esses jogadores. Se eu sou jogador, eu dou uma entrevista e falo, olha, gente, não cobra não, porque o treinador bicampeão não existe mais. Vocês têm que cobrar desde que está aí, o bicampeão foi embora. A responsabilidade é dele agora. E tem uma coisa que se chama desonestidade intelectual e argumentos fracos. Você pode gostar de um trabalho, você pode gostar de um esquema, mas alguns argumentos são falácias, não são verdadeiros. E quando ele diz que as pessoas criticam porque tem em mente o time bicampeão, ele está equivocado. Se um ET chegar na Terra hoje, não sabe que o Cruzeiro foi bicampeão e vê o jogo, ele vai falar, esse time é péssimo. O Cruzeiro não está jogando mal em termos comparativos com relação aos times dos dois últimos anos. Está jogando mal em termos absolutos, que é com relação ao time de hoje. Dá uma segurada, a gente vai voltar nesse assunto. Volta para mim aqui, ô Capiroto, porque eu preciso mostrar para você de casa. Aliás, tenho certeza que você já conhece a Rio Claro Pneus, que é simplesmente a maior revenda multimarcas de Minas Gerais. A Rio Claro Pneus preparou uma promoção muito especial para você, telespectador do programa Os Donos da Bola. Olha essa promoção, preste atenção, na compra de 2 pneus, o segundo pneu sai com 25% de desconto. 25% de desconto comprando 2 no segundo. É promoção da Rio Claro em parceria com os Donos da Bola. Na compra de 4 pneus, atenção, na compra de 4 pneus, o quarto pneu tem 50% de desconto. Você está esperando o quê, meu amigo? Ligue agora de qualquer lugar do estado. Ligue agora, 3271-4466 e ande de pneus novos, pagando muito menos do que você pode imaginar. Na Rio Claro Pneus, você encontra todas as marcas de pneus com o menor preço do Brasil. Somente na Rio Claro Pneus, você paga o preço à vista
e ainda parcela em até 10 vezes no cartão. Mas isso é muito bom, mas só a Rio Claro tem. Na compra do pneu, o alinhamento e o balanceamento é grátis. Meu amigo, olha as vantagens, 25% de desconto no segundo pneu, 50% de desconto no quarto e agora alinhamento e balanceamento grátis também. Rio Claro Pneus tem 7 lojas em Belo Horizonte. Passe em uma delas, garanta a sua segurança, não rode com pneus carecas, colocando em risco sua segurança da sua família e além de correr risco de ser multado também. Ligue agora na Rio Claro Pneus, 3271-4466, 3271-4466 e aproveite a promoção. Você de qualquer lugar do estado pode ligar. Compre na Rio Claro, a maior de Minas, com os maiores descontos e as melhores vantagens do mercado. Ligue agora, 3271-4466. Vamos falar, vamos vender pneu aqui, porque aqui tem preço bom e condição imbatível para você, ok? Agora deixa eu falar do Galo. Aliás, está precisando trocar o pneu, está derrapando, né? Conheceu sua 5ª derrota no Brasileiro. O time de Levi perdeu para a Chapecoense em Chapecó por 2-1. Em um jogo que teve muita polêmica e a gente mostra agora. Rasga o pau na tela aí. Bom, Dilmar Oliveira, começa a analisar então mais uma derrota do Atlético. Só que desta vez, né, a gente sempre destaca, analisar o time em campo e analisar o que aconteceu para a derrota realmente aparecer no final do jogo. São 2 pontos, né? Daqui a pouco a gente vai analisar a questão da arbitragem, mas a gente tem que dizer que o Atlético teve uma queda assim, de produção nos últimos jogos, acentuada pela ausência do Giovanni Augusto, ontem a questão do Douglas Santos, o Guilherme que não se encontrou nem na frente como efetivamente um atacante, ou pelo meio pela armação, o Dátilo mostrando as mesmas dificuldades, acho que o Marcos Rocha também tem tido muitas dificuldades pelas laterais. Nada justifica o que um time que é líder do Campeonato Brasileiro e apresenta efetivamente para ter essa pontuação, essa queda até a gente imaginava que poderia acontecer, mas não tão acentuada como foi. O Atlético tem tido dificuldades na marcação, tem tido dificuldades no levar a bola, no carregar, no toque de bola, muito em função da marcação adversária, claro que sim, né, no jogo que passa a ser marcado de um time que estava liderando o Campeonato Brasileiro, mas o Atlético tem muito mais talento para isso. Acho que está pesando também uma coisa que a gente analisou muito em 2012, vale lembrar isso, que é a questão do banco. Acho que a gente imaginava uma situação de banco, em 2012 a gente chegou a discutir muito isso, e que não está respondendo. Nesse momento, o Banco do Atlético não está respondendo. Se é uma situação passageira, se é uma situação de jogadores que ficaram muito tempo, que dependeram muito de quem estava na titularidade, isso a gente não tem essa certeza. Se o Atlético repôs mal ou não repôs, acho que isso aconteceu e isso tem um peso nesse momento. O campeonato vai avançando, você tem a questão física, você tem a questão técnica, você tem a questão de ter que mudar taticamente uma situação de jogo e as alternativas do Atlético não estão respondendo. Isso é um ponto. Isso é o time, isso é a análise do que está acontecendo com ele em termos de campeonato brasileiro. Pode retomar a ponta? Pode. Vai ter tropeço? Vai. É um time pronto? É um time pronto. Mas que neste momento tem apresentado essas dificuldades. Acho que vale também um questionamento em cima de alguns jogadores que sempre fizeram a diferença no Atlético e nesse momento não estão fazendo. O que está acontecendo, quais são os motivos, porque tem isso também, né? No decorrer de um grupo tem essas situações. Mas eu acho que nesse momento o que está pesando muito é a mudança na armação do time, é a questão da velocidade que perdeu, a questão da marcação que o Atlético está fazendo de forma diferente. Eu acho que um time pode ser ofensivo, sim, mas tem que ter esse cuidado com a marcação. Não pode ser um time tão jogado à frente como o Atlético tem se apresentado. Eu acho o Atlético hoje com uma marcação frouxa. Ele parou ele perdeu velocidade completamente, não só porque perdeu jogadores velozes, mas perdeu velocidade, não é? E teve a influência, daqui a pouco a gente... Aliás, eu já vou até explorar isso com você agora, Edu, a questão... você pode, evidentemente, falar do time onde você vê problema. Mas acho que o resultado final, a alegria reina, né? O resultado final do jogo teve uma contribuição efetiva e direta da arbitragem. Eu gostaria que você falasse. E outra coisa, gente, é óbvio que se estamos aqui falando de arbitragem e tal, e aí o Atlético está envolvido, o torcedor do Cruzeiro vai dizer que nós estamos protegendo. Amanhã, como a banca paga e recebe, o Cruzeiro vai ter problema, não vão chegar defendendo, o atleticano vai criticar e é a vida que segue. Não, em 2010, o Cruzeiro foi muito prejudicado pela arbitragem quando disputava o Brasileiro com o Corinthians e o Fluminense. Foi pouco, não, foi muito. E muito foi falado a respeito de arbitragem. Nós só não falamos aqui porque o programa não existia. Mas em outros programas, rádios que a gente trabalhava, a gente falava, batia muito nessa questão de arbitragem.
Mas a questão do elenco, que a Dimara citou, o problema do Atlético é que quando ele perdeu o Dátulo, o Dátulo era titular do Atlético, absoluto. Entrou o Maxwell estava bem. Quando o Atlético perdeu o Marcos Rocha, entrou o Patrick na ocasião, que o Patrick foi muito bem. Quando o Atlético perdeu o Leonardo Silva, em algumas ocasiões, entrou o Ed Carlos, que foi muito bem. Quando o Atlético passou a perder Lucas Prato, que não tem reposição à altura, perdeu o Giovanni Augusto, que era uma das opções, virou titular, mas hoje não tem ninguém jogando futebol que chegue perto do que está jogando o Giovanni Augusto. Quando o Atlético perdeu o Luan, e aí junto o Michael Swell, parou de ter essa reposição à altura. Perde o Douglas Santos. Isso, exatamente. Esse foi o último que o Atlético perdeu, e depois do jogo contra o Goiás, eu falei aqui, mas de jeito nenhum. Quando perdeu o Douglas Santos, jogou o Botelho contra o Goiás, eu falei, gente, Botelho não dá, né? Falei aqui no programa na segunda-feira. Botelho é muito ruim. E não dá. Esse lance específico do Botelho com o Apodi, a gente vendo os melhores momentos aí, o Pedro Botelho começa a correr muito antes, está muito mais próximo da bola. O Apodi vem de muito depois e chega na frente, mas claro, ele ganha a jogada porque ele leva a bola com a mão, isso é óbvio. Se ele não leva a bola com a mão, o Botelho fatalmente ganharia essa bola, poderia dar um chute. Independentemente de ter levado com a mão, o Botelho não tinha que fazer uma falta. Porque era o Apodi, né? Mas você é expulso para não levar lateral de 1,90 m é complicado, é difícil entender. Mas, enfim, o Atlético tem problemas de reposição em algumas posições e outras posições não tem. Quando entra o jogador, dá conta do recado. Mas ele perdeu nos últimos jogos Giovanni Augusto, Lucas Prato, Douglas Santos, e esses fazem muita falta. São jogadores determinantes nesse elenco do Atlético. E aí a questão da arbitragem, Everton, não tem como. O Atlético foi prejudicado. Por quê? Vamos lance por lance. Falta fora da área. O Bandeirinha marcou pênalti. Aliás, o Bandeirinha marcou falta fora da área. Avisou ao árbitro que o Leonardo Silva era o último homem. Errou. Veio o quarto árbitro, soprou no ouvido do Bandeirinha e do árbitro que foi pênalti. O Bandeirinha virou para o quarto árbitro e falou, não, foi fora da área. O árbitro também, eu vi, foi fora da área. Mas o Bandeirinha já tinha corrido quando o quarto árbitro falou, voltou atrás. Leonardo Silva não deveria ganhar o cartão vermelho. O jogador da Chapecoense, ele não está indo em direção ao gol, ele está correndo em diagonal. Olha o lance aí. O Gemerson estava na bola. Eu acho que o erro do cartão para o Leonardo Silva foi tão grande quanto o erro do Leonardo Silva em cometer essa falta. Não precisava ter feito a falta. Errou o Leonardo Silva, errou o árbitro e errou o árbitro também. Na primeira cobrança de falta, o Luan atrapalha a cobrança. Teria que ter sido expulso. Isso é cartão amarelo. O Luan já tinha cartão amarelo, deveria ter sido expulso. E o lance do gol do Apodi, esse não tem 1% de discussão. Foi mão na bola, o Apodi leva a mão, ele puxa a bola, busca a bola. Se o árbitro não viu ou o auxiliar não viu, é outra história. O problema é que todo mundo viu. O Vitor viu, Pedro Botelho viu, o Gemerson viu, eu vi, a Chapecoense minha mãe inteira viu. O Ringo, meu cachorro, viu, latiu na hora, dizendo que foi mão, levantou a patinha. Todo mundo viu, menos o auxiliar e o árbitro. Então não tem o que discutir. Prejudicado o Atlético nesse jogo e prejudicado não só o Atlético, como outras equipes nas últimas 4 rodadas. Isso é inegável. Se tem esquema, eu não sou irresponsável a ponto de chegar aqui e dizer. Não vou dizer se tem esquema, se não tem, para mim não tem, para mim é erro. Mas que os erros estão acontecendo e errando ou acertando, um clube só tem sido beneficiado, tem tirado proveito de erros e acertos, isso ninguém pode negar. E é importante destacar que do jogo do São Paulo para cá, é óbvio que ali no jogo aberto faz aquela onda, né? Existe uma linha que é da zoeira mesmo, normal. Nós temos aqui o Alterosa Esporte que faz isso, faz lá no jogo aberto e tal. Mas é irresponsável. Mas ali ninguém insinua nada. Aliás, quem tentou insinuar foi até eles, eu já resolvi o negócio na hora. Esquema, quando você fala que tem esquema, você é obrigado a provar. Agora, vários erros que beneficiaram. Qual que é a prova que você tem? As imagens. Então são coisas distintas, né? São coisas distintas. Agora, algumas coisas estranhas, além dos erros de arbitragem. Escalações de árbitros. O Corinthians teve nos últimos jogos Voaden, Luiz Flávio de Oliveira e Daron. São 3 dos melhores árbitros do Brasil hoje. E se eles erram, eles não tomam bomba. Eles não ficam fora de outras rodadas. Tanto que o Luiz Flávio não apitou ontem aí? Apitou. E ele,
É que muita gente interpreta que ele não errou, né, no jogo contra o Corinthians Sport, que ele deu pênalti, o pênalti aconteceu para uns não, para outros sim e tal. O problema foi a escalação dele. Só que aí, aquele pênalti contra o São Paulo, os lances equivocados aqui no Mineirão, os lances de ontem, os lances do Avaí, os lances ontem do jogo Palmeiras e Flamengo, isso só reforça a tese de que eles são péssimos e que essas escalações, sorteios que são feitos, não tem o menor critério. Não tem critério para apitar, não tem critério para sorteio. Porque nos jogos do Corinthians, a nata da arbitragem está apitando. Inclusive, não, antes, Cadu, porque você falou esse negócio de sorteio, o Maluf deu uma entrevista hoje de manhã para a gente na Band News e disse o seguinte, é preciso ficar alerta, porque os sorteios que estão previstos no Estatuto do Torcedor não estão mais acontecendo. A CBF está metendo goela abaixo. Está escalando sem sorteio. Ela põe 2 árbitros. Então, e ele falou que é muito mais grave, que é preciso observar que não está havendo nem sorteio, nem hipótese, ela está escalando. Outra coisa, o Igor Júnior Benevenuto, que apitou ontem Palmeiras e Flamengo, ele mal é escalado para apitar clássico aqui. Não é escalado. Ou não é escalado para apitar clássico aqui. E apitou um jogo dessa envergadura lá. Olha, para falar do jogo, eu até concordo com boa parte das ponderações que vocês fizeram aí a respeito do elenco, do time, mas sinceramente eu acho impossível analisar o jogo sem dar o foco na arbitragem. Claro. Porque a partir do momento, o Atlético não estava jogando brilhantemente, mas estava jogando razoavelmente bem. Não tinha tomado susto. Não tinha tomado susto, estava melhor do que o adversário, jogando fora de casa. 30 e poucos minutos do primeiro tempo, o cara é expulso individualmente. A partir daí, tem um ponto de interrogação no jogo, tem uma mancha na partida que fica indissociável qualquer análise. Qualquer análise que você não destacar essa parte fica comprometida. É garantia que o time ia ganhar com um jogador com igualdade ali, com 11 para cada lado? Não, mas muda. Poderia, claro que muda. Como que você vai tomar o gol na falta e depois virar o jogo com 1 a menos fora de casa? E quando era melhor com 1 a menos, tem o lance do gol de uma... Então, indiscutível que 2 erros. Ontem eu acho que assim, que não é nem esse lance de interpretação, bola na mão, mão na bola. Os 2 lances são indiscutíveis. Não era para ser expulso. Isso não é chance clara e manifesta de gol. Não é. O que está na regra é chance clara e manifesta de gol. Não tem nada de último homem na lei. Impressionante como a imprensa ainda não aprendeu isso. É só chance clara e manifesta de gol. E isso não configura o que se considera chance clara e manifesta de gol. No meio do futebol, no meio da arbitragem, existe um critério, existe uma objetividade. E esse lance não configura. Então ele errou. O do Apodi não tem a menor similaridade com esses últimos lances de polêmica na mão. Ele enfiou a mão na bola mesmo. Ele conduziu e levou a bola com o braço. No basquete seria condição. Então, e olha, eu estou para dizer... Na pior das hipóteses também levaria um cartão. E aí, o lance do Leonardo Silva, existe um termo que é muito comum no meio da arbitragem, que é o cartão laranja. Aquele lance que você fica na dúvida se é amarelo ou vermelho. Que às vezes é passível das duas coisas, fica na linha tênue ali. O lance do Leonardo Silva não é nem isso. Né? É indiscutivelmente para amarelo. Mas o Maluf disse que pô, tá de brincadeira aí, pô. Santa paciência. Não, fala aí que você quiser falar. Não vou falar. Não, e outra coisa, falar de suspeita, de esquema, é claro que cravar isso é leviano, que a imprensa tem que ter responsabilidade. Mas um fato, nos últimos 3 jogos, em pelo menos 2, o Corinthians foi extremamente beneficiado contra o São Paulo e ontem. E nos últimos 2 jogos, o Atlético foi extremamente prejudicado. É verdade. Então, a mudança de posição na tabela passou demais pela arbitragem. A classificação mudou em relação aos erros. A classificação da reta final do primeiro turno está totalmente manchada com a questão da arbitragem. Né? O Atlético vem sendo muito prejudicado. E uma coisa que eu já falei aqui em outras circunstâncias, Everton. Mesmo não havendo esquema, e pode haver, pode ser que não sei, as pessoas têm mania, um argumento que é muito confortável, de achar que não, todo mundo é prejudicado e todo mundo a banca paga e recebe. A banca paga e recebe. Mesmo não havendo esquema, quem disse que isso é matemático ao longo do campeonato? Mesmo que seja acaso, mesmo que seja coincidência, onde se viu que no final você vai ver, teve 13 erros contra, 13 a favor, isso não existe.
As coisas são aleatórias às vezes. Às vezes, mesmo por coincidência, mesmo circunstancialmente, um time acaba sendo prejudicado, mesmo que não seja a intenção. O time acaba sendo prejudicado e outro acaba sendo beneficiado, e não é matemático o número de erros e acertos para um e para outro. Né? Então, está muito claro nesse primeiro turno que o Corinthians foi mais beneficiado que o Atlético. O que teve nesse campeonato que compensa, que a banca compensou o que teve nesse final? Pode ter um outro jogo que o Atlético foi um pouco beneficiado, um outro jogo que o Corinthians foi um pouco prejudicado, mas no todo, somando tudo, tá claro para que lado que a balança da pendência. Pois é, e aí o que me deixa muito chateado é porque a avaliação ficou da arbitragem dos erros que beneficiaram um clube e que arrebentaram com o Atlético nas duas rodadas, isso é fato. Isso ficou secundário. A discussão é o jornalista que apoia e o jornalista que está contra. O jornalista que apoia está errado, o jornalista que está contra, que fica em cima do muro, está certo. Então essa avaliação é muito chata. Eu acho que você foi brilhante. Eu não sou de ficar rasgando elogio na cara dura, você foi brilhante. Isso não é matemático. Isso é aleatório, mas isso muda um campeonato, porque muda um jogo, porque muda 2, porque mudam 3. Então isso muda um campeonato inteiro. Isso é com o Atlético, é com o Cruzeiro. Agora, eu fiz um questionamento, eu gostaria que alguém me mostrasse, ao longo da história de campeonatos maiores, envolvendo clubes grandes de cada estado, se Atlético e Cruzeiro ganhou alguma coisa beneficiada. Os dois perderam e nenhum os dois. Porque se eu te perguntar os que foram prejudicados, você vai lembrar de no mínimo 4 ou 5. Exatamente. Não só o Atlético e Cruzeiro, o Internacional perdeu o campeonato em 2005. Todo mundo sabe que eu estou falando de Atlético e Cruzeiro, porque é nosso aqui. Não, e para fazer justiça, só o que o Cadu falou, que ele foi realmente muito incisivo nessa parte e com toda a credibilidade, a gente viu vários amigos nossos nacionais numa outra história. Absurdo, todo mundo é bairrismo, não sei o quê. A gente teve o André Rizek hoje de manhã, que achei que foi também fundamental no que ele disse, que é o seguinte: jornalistas podem falar, nossa, né, o Atlético está reclamando. Vai na pele do Atlético, sofre o que o Atlético está sofrendo e fica quieto. Não, e o André Rizek teve um vídeo dele que vazou, onde ele assume o lado corintiano. Tem que reclamar mesmo. Vai pra pele do cara e o fato dele ter assumido o lado corintiano não tem nenhuma relação com a isenção dele para colocar esse ponto de vista. Deixa eu só dar uma seguradinha para mim, porque o tempo é exíguo aqui, que ainda não falou, né? Mas eu preciso dar um recado para você. Agora vamos falar de saúde, então preste atenção aí você aí de casa, que sofre com má circulação, cãibras, varizes, dores nas pernas e dormências também. Você que tem sérios problemas de coluna, como lordose, cifose, escoliose ou até mesmo hérnia de disco. Ou para você que sofre com dores musculares, dores lombares, acorda cansado todos os dias. Gente, vocês precisam conhecer o Colchão Oriental J2000 e melhorar a qualidade de vida, porque só ele possui diversas terapias comprovadas no Brasil e também no exterior. Há mais de 25 anos que médicos e fisioterapeutas indicam o Colchão Oriental J2000. Já são mais de 2 milhões de usuários satisfeitos e nós temos mais um depoimento que você vai ver agora. Veja aí. Meu nome é José Luiz Raimundo, sou mecânico de máquina pesada. Sofri com muitas dores na coluna. Depois que eu comprei e adquiri o Colchão Oriental, resolveram meus problemas em 100%. Faça como eu, compre você também. Está vendo só? É qualidade e conforto, qualidade de vida. Esse é o Colchão Oriental J2000. Ninguém fabrica nada igual. O Colchão Oriental J2000 é a evolução do colchão. Então não perca mais tempo, ligue agora 0800 038 2000. Hoje tem promoção, e na compra do seu colchão você ganha uma lindíssima cama box e um edredom, mas muito bacana. Acabe agora com todas as suas dores de coluna, pernas cansadas e muito mais. Ligue direto na fábrica 0800 038 2000. Colchão Oriental J2000. Quem dorme bem vive muito melhor. Vou para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco na volta já vou abrir com a Kika, lendo a opinião do torcedor, tipo você que está em casa. Até já. Os donos